Quem tá aí? O sol. Quem? O sol. Quem quer pegar o meu calor de presente? Solange, eu tô doando calor também. Quem quiser em casa é só ligar que a gente doa. Jesus, Aqui, e não chegou o verão. Não, falta quantos dias mesmo que você Sexta-feira entra o verão. Sexta-feira. Sexta-feira entra o verão. Deus Mas nos fica aqui, com calor, sem calor, com frio, sem frio, fica aqui, porque sempre antes de começar o nosso bate-papo, tem aquela mensagem pra gente refletir um pouquinho e sempre alimentar nossa alma e o nosso coração. Muitas vezes as coisas podem estar fora do lugar, fora de controle, tá tudo bagunçado. Parece que estão, mas elas não estão. Porque quando tudo estiver desabando, pode acreditar no seguinte: Deus pega na sua mão, Ele te levanta a tua vida e você não imagina a mudança que Ele pode fazer. Esse é o nosso toque de hoje. Zóia Verde, o que tem no programa? Só o Boeing e Embraer concluem acordo e NASA divulga imagens inéditas de passagem de cometa pela Terra. Participe ao vivo e converse com a gente. Com certeza você pode também participar dos prêmios da semana, tem uma cesta da Polipet, são vários produtos para o seu bicho de estimação, você vai curtir, compartilhar essa fotinho e concorrer, viu? E você pode também, olha que legal, esse kit Pratos está fazendo um sucesso, só o nosso fez. Tá mesmo. Mas você aí de casa pode participar. Tem 1 galão de suco de laranja de 4 litros, mais 12 sucos de 330 ml e mais uma bolsa térmica. Você vai curtir, vai compartilhar essa fotinho para concorrer, corre lá e olha o mais legal, viu? A pessoa vai receber esse kit também em casa. Tem o Kit Tracta no Instagram, @FalandoNissoBand, para você cuidar dos seus cabelos. Participe também marcando 2 amigos e concorra. Bora conversar bastante, aprender, evitar dor de cabeça? Dia do seu direito. Tô sem script. Alugar um imóvel para passar as férias pode sair barato, pode ser prático ou pode dar dor de cabeça. Principalmente agora, né, Sol, no final de ano, né? Tanta gente procura, a procura é grande e muitas vezes tem gente que não presta atenção em detalhes e cai em roubada. Pois é, como é que você deve ficar atento para não cair em roubada? Ah, eu aluguei uma casa linda pela internet. Não existe nem a casa e nem nada aonde você alugou. Então, presta atenção nas dicas que ela tem para dar para você. Ela que é especialista em direito imobiliário, a nossa linda advogada Kelly Barros, arrasando, dama de vermelho. Tá linda. Tudo bem? Doutora, Prazer obrigado, estar com viu? vocês. Prazer é nosso. Obrigada, doutor, por mais favor. uma vez. Voltando não para condomínio, mas, aliás, quem quiser, porque chegaram algumas perguntas de condomínio, não Sim. tem problema. Mas a gente quer antes alertar você aí de casa para não cair em golpe. Tá sim de golpe, principalmente nessa época do ano. Chegou uma pergunta muito diferente que daqui a pouquinho eu coloco para você ver, Kelly. Mas assim, aluguel de temporada. Eu quero começar falando se tem alguma semelhança com a locação comum. O tempo pode ser estendido, o contrato tem que ser firmado entre imobiliário, pode ser diretamente entre as partes. Como é que funciona? A primeira coisa que a gente sempre indica é que tem um contrato, né? Tá. E pela previsão legal, o contrato de temporada, ele é um contrato específico para lazer, para moradia, por um período mais curto, e ele pode ter um prazo de 90 dias, sendo renovado por mais 90, desculpa. 90. 90, isso. Aham. Tá? Quer dizer, mas tem que ter esse contrato. É essencial que exista um contrato entre as partes. Essencial, porque se tiver problema, a gente tem visto muito problema com fraude, né, por conta de roubo de visual, de informações, enfim. Então, o contrato faz com que você esteja segura, caso você tenha algum problema, para você ver seus direitos preservados, né? Ok, então, daqui a pouquinho estou perguntando se só a imobiliária pode fazer esse contrato, se é legal passar antes pela avaliação de um advogado, viu, Luquinha? Perfeito. Só o Walter aqui de São José dos Campos, doutor, ele quer saber, é uma pergunta simples, mas faz toda a diferença. Como escolher um bom locatário? Pois é, o importante nos dias atuais, principalmente com a quantidade de anúncios pela internet, é você checar a primeira veracidade do anúncio, porque a gente tem visto muitos casos que a pessoa aluga um imóvel que não existe, ou às vezes ele está muito diferente das condições em que foi ofertada. Então, primeira coisa, você checar a veracidade do anúncio e em seguida a veracidade do proprietário. Quando o imóvel fica muito distante, a gente indica, às vezes cidades diferentes, que você possa verificar no local alguém que possa te auxiliar, às vezes contratar um imobiliário, um corretor, para que você tenha uma maior segurança com relação à existência do imóvel e do proprietário, né? Saber que está lá mesmo. Exatamente. Agora, olha que diferente, eu nunca ouvi falar nisso, Kelly. Põe na telinha pra gente, Gabi. A Leila Fernandes, ela diz o seguinte, que ela já esteve em um hotel e não sabia que não poderia fechar a porta.
ela e o marido estão acostumados com privacidade. Ligou, reservou por um casal. A proprietária chamou a atenção por ter dormido de porta fechada. Que coisa esquisita. E se ela se sentiu, por exemplo, lesada com essa situação, o que ela pode fazer? A princípio, né, não faz sentido nenhum, né, você alugar um imóvel nessas condições. Por isso, até que a gente indica também que a pessoa verifique as regras do local, né, em que condições, se tem alguma excepcionalidade com relação à questão dos pets. No caso de você alocar, por exemplo, um apartamento em condomínio, se a regra do condomínio permite que você faça a utilização das áreas de lazer, como a piscina, por um exemplo, né, porque normalmente em condomínio, as áreas de lazer só pode ser utilizada pelos moradores. Então, às vezes, você loca um imóvel, né, um apartamento de frente para o mar, alguma coisa assim, e você identifica, na hora de utilizar, você vai ver que isso não era permitido. Então, as regras da locação, o período, o valor do contrato, se tem algum tipo de excepcionalidade com relação ao limite de pessoas que você pode levar, as regras do condomínio, isso é muito importante. É bem lembrado, que principalmente alugou na praia, né? Sim. Aquele condomínio lindo, tem uma piscina maravilhosa. Olha lá, uso apenas dos condôminos. Sim. Né? Então precisa prestar atenção nesses detalhes. Muito bem importante lembrado. checar tudo que você puder. E quando você fizer a locação, verifique fotos, guarde todos os documentos, mensagem de WhatsApp, tudo que possa servir, te respaldar caso você tenha um problema com esse imóvel, com essa locação. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver se é legal o contrato. A imobiliária fez, perfeito. Mas você quer ter uma garantia maior, o advogado pode dar uma olhadinha nesse contrato antes da imobiliária fechar, Luquinha? Pois é, esses detalhes e outros a gente fala ainda hoje no programa, mas agora a gente fica muito bem informado com a Sol, a Daniela Lopes e as notícias da redação. Novela que parece que não acaba. O Supremo Tribunal Federal vai julgar em abril do ano que vem a validade de prisão após uma pessoa ser condenada pela segunda instância da Justiça. A decisão que o STF tomar terá impacto direto sobre diversos processos na Justiça, entre eles a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos saber mais detalhes com a nossa linda repórter, a Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham Falando Nisso. Olha só, o julgamento está previsto para o dia 10 de abril. Serão analisadas 3 ações que pedem as prisões após segunda instância sejam proibidas em razão do princípio da presunção de inocência. As ações foram apresentadas pelos partidos PCdoB e Patriota e pela Ordem dos Advogados do Brasil. O principal argumento é que o artigo 283 do Código de Processo Penal estabelece que as prisões só podem ocorrer após o trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recursos no processo. Como você disse, Sol, a decisão que o STF tomar terá impacto direto sobre a prisão do ex-presidente Lula. Condenado em segunda instância pela Lava Jato, Lula está preso desde abril deste ano. Como não tem condenação em terceira instância, ele pode ser solto se o Supremo declarar as prisões inválidas. Agora, se o ex-presidente for condenado em terceira instância, antes da decisão do STF, Lula seguiria preso. É uma novela e tanto, né? E o Conselho Nacional de Justiça, pegue essa e durma com uma notícia dessa. Deve discutir hoje a proposta de regulamentação do auxílio moradia pago aos integrantes do Judiciário, inclusive aqueles que têm residência na cidade onde atuam. O valor do benefício pode chegar até R$ 4.377,73. No último dia 26 de novembro, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, tinha suspendido o auxílio moradia depois do presidente Temer sancionar o reajuste de 16,38% nos salários dos ministros do STF. Com isso, o salário dos magistrados passou de R$ 33 mil para R$ 39 mil. E agora querem de volta o auxílio moradia. Bonito de ver, porque não é um salário suficiente para pagar a própria moradia. Virando a página, Daniela,
a Polícia Federal recebeu 2 denúncias anônimas sobre o paradeiro de Cesare Battisti, mas o italiano segue foragido e a polícia tem um grande desafio, mas um grande desafio pela frente, né, Dani? Isso mesmo, viu, Sol? O maior desafio dos investigadores agora, nesse caso, é a fronteira. São 16 mil quilômetros. O nome de Cesare Battisti foi incluído na chamada difusão vermelha da Interpol. A medida garante que ele possa ser preso em outros países. Battisti está foragido desde sexta-feira, quando o presidente Temer decretou a extradição dele. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem de Caia Messina. A Polícia Federal reforçou a vigilância nas fronteiras e acionou até a divisão antiterrorismo para tentar capturar Cesare Battisti. O número exato de agentes não é divulgado por razões de segurança, mas dentro do Brasil são homens da área operacional e do setor de inteligência. No exterior, ele está na lista das prioridades da Interpol. Autoridades italianas já estão no Brasil para transportar Battisti assim que ele for capturado. Delegados brasileiros seguem otimistas, apesar de uma das linhas de investigação apontar que o italiano já teria deixado o país há pelo menos 10 dias. Em outubro do ano passado, ele chegou a ser detido no Mato Grosso do Sul ao tentar cruzar a fronteira com a Bolívia de carro, o equivalente a R$22 mil em moeda estrangeira não declarados. A Polícia Federal divulgou retratos com possíveis disfarces que Battisti poderia usar para despistar as autoridades. Moradores de Cananéia, no litoral sul de São Paulo, onde o italiano vivia há 3 anos, disseram à polícia que ele não é visto na cidade desde o começo do mês. Cesare Battisti tem um longo histórico de fugas desde que deixou a Itália em 1981, 2 anos após ter sido condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 4 pessoas. Apesar de ser considerado um terrorista na Europa, ganhou do ex-presidente Lula o status de refugiado político. Os advogados de Battisti já pediram que o caso vá mais uma vez para o plenário do Supremo, sob a argumentação de que a extradição autorizada pelo presidente Michel Temer fere os direitos humanos. Fere os direitos humanos de quem? De um assassino de 4 pessoas. A gente estava comentando, né, Luquinha, sobre um filme do Nicolas Cage, eu não recordo o nome, mas que ele troca de rosto, né? Parece que a gente está vivendo coisas de cinema, né? Eu acho que o pior, Solange, é quem pratica o crime e quem apoia, de certa forma, acolhendo essa pessoa, né? A gente tem que ficar de olho bem aberto mesmo. Dani, bora falar das estradas? Tudo tranquilo na Tamoios? Olha, Lucas, na Tamoios houve um probleminha, viu? No quilômetro 59, 2 veículos se envolveram em um acidente no sentido Caraguatatuba. O tráfego chegou a fluir ali somente por uma faixa por conta desse acidente, mas segundo a concessionária Tamoios, o tráfego já foi normalizado e não houve registro de vítimas. Mas atenção, motorista, então, a passar pelo trecho. Lembrando que na Tamoios também tem obras, no trecho de Planalto a partir do quilômetro 64 e no trecho de Serra tem ainda a Operação Pareciga, Lucas. Na rodovia Presidente Dutra, aqui no trecho do Vale, nenhum problema não. Perfeito. Só vou destacar aqui para quem aguarda a balsa em São Sebastião, 1h30 de espera debaixo de muito calor. Aliás, o calor batendo recorde aí em boa parte do país, faltando 3 dias para o início do verão. Em São Paulo, ontem a gente teve a tarde mais quente do ano, com 34 graus. No Rio de Janeiro, a sensação térmica só passou dos 40 graus. Bora ver como fica o tempo, então, aqui na nossa região, começando pela Serra da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 30 graus. Previsão de chuva lá, dia muito quente por lá, viu? O mesmo em São José dos Campos e Pindamonhangaba, máxima de 34. Solange, Queluz, a máxima chega a 37 graus. Jesus. Tudo com previsão de chuva à tarde. O mesmo em Ubatuba, máxima de 37 graus e São Sebastião, 35. A cidade de Taubaté hoje a máxima de 34 graus. A temperatura sobe até sexta-feira com máxima de 36 e sábado máxima de 35 e chuva no final da tarde devido a tanto calor. E Boeing e Embraer fecham um acordo para criar nova empresa. A gente traz mais informações para você no próximo bloco. É bem rapidinho, a gente já volta, não sai daí não.